Mito ou realidade? No episódio de hoje nós vamos conhecer uma história bem curiosa. Bem-vindos ao nosso quarto episódio. Nós continuamos aqui em Albano e nós vamos encerrar a saga nessa cidade hoje. Dessa vez nós vamos estar mostrando alguns pontos interessantes em Albano, né, algumas histórias legais e outras coisas mais. Para começar, vamos falar de um monumento muito curioso que tem aqui em Albano com uma história bem legal. Se trata do sepulcro dos Horácios e Curiaços. É uma lenda que supostamente explicaria um fato histórico. No início da sua ascensão, Roma estava conquistando algumas cidades ali no entorno que também eram latinas, e uma delas foi Alba Longa. E a guerra entre Roma e Alba Longa estava muito sangrenta. Daí o comandante de cada exército, para evitar perdas maiores, eles resolveram fazer um combate entre os seus campeões. Na antiguidade, era normal dois exércitos pegar os seus melhores soldados e colocarem para combater, e aí o soldado que vence também o seu exército. Porém, nesse caso, ao invés de ser um soldado, foram três. Roma mandou seus 3 melhores e Alba Longa mandou seus 3 melhores. Os soldados de Alba Longa, eles conseguiram matar 2 romanos, porém eles foram todos feridos. O único romano que estava vivo, ele armou uma cilada aí para os outros 3. Ele fingiu que fugiria para Roma e os caras iriam atrás dele. Só que como eles estavam feridos, eles correriam em velocidades diferentes e iriam se separar. E no que eles se separaram, o romano, muito malandro, pegou eles um por um e venceu o combate por Roma. Então, Alba Longa foi anexada aos domínios de Roma. Isso é uma lenda, é um folclore romano. Porém, isso aparentemente explicaria como que Roma anexou Alba Longa e como que famílias de Alba Longa foram parar em Roma. E aí, esse monumento que tem aqui em Albano, ele seria para homenagear esses 6 soldados que combateram entre si. Existe uma pintura aí de um jovenzinho francês que retratou esse episódio. Esse quadro, ele se chama O Juramento dos Horácios. E eu quero chamar a atenção para a saudação que eles estão fazendo aí. Eles estão jurando aí que vão defender Roma e morrer pela cidade. Mas olha só, eles estão com o braço direito estendido. Isso aí não te faz pensar naquela saudação da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, não? Pois é, o Hitler, ele se inspirava muito no Império Romano. E essa saudação aí que todo mundo já conhece por causa da guerra, ele retirou dos romanos. De fato, Roma influenciou a Segunda Guerra não só na Alemanha, mas aqui na Itália também, porque o Mussolini também era fã da história. E mais uma curiosidade envolvendo a Segunda Guerra Mundial em Albano, os habitantes aqui de Albano se escondiam nas termas para fugir dos alemães. E aí as termas também foram bombardeadas, né, pelos aliados, e ela foi danificada. Mas aí, depois que a guerra passou, debaixo de todos aqueles escombros, a galera viu que tinha coisa arqueológica. E a partir disso, eles começaram as escavações e as descobertas. A Segunda Guerra também, ela influenciou o anfiteatro aqui de Albano. Tinha uma parte do anfiteatro que, estrategicamente falando, era muito boa. Os alemães usaram essa parte como posicionamento de artilharia. Obviamente, quando a cidade foi bombardeada, né, o anfiteatro também sofreu seus danos. Uma outra coisa legal que tem aqui em Albano são as cisternas que tem no subterrâneo da cidade. Essas cisternas, elas também faziam parte do conjunto de estrutura que foram feitos aqui perto de Albano por soldados que estavam aqui. O que mais chama atenção são os números da cisterna. Ela foi feita há 2.000 anos atrás e tem capacidade de 10.000 metros cúbicos de água. Isso é muito grande. Para quem não sabe, as cisternas são como se fosse uma caixa d'água. É o abastecimento de água de algum local. Usando toda a nossa rede de contatos, a gente conseguiu fazer uma visita até essa cisterna. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado porque até hoje a cisterna é usada pela cidade. Vocês têm noção? Isso foi construído há 2.000 anos atrás, cara. E a cidade de Albano, até hoje, ela consegue se aproveitar dessa estrutura deixada pelos romanos. Isso é incrível. Assim, levando em conta que com a Segunda Guerra Mundial a cisterna foi danificada e tal, mas mesmo assim eles conseguiram fazer um trabalho, passar uma folha assassina e recuperar a cisterna e ela tá sendo usada, cara.
Aqui em Albano também a gente tem um museu da Legião, né, que estava alojado aqui, e ele é muito bacana. Ele foi feito onde é que eram as termas do acampamento. E no museu você pode ter acesso, né, ao dia a dia do soldado, à vida mais pessoal dele. Como, por exemplo, você pode entender como o soldado se divertia, como que era um anfiteatro, como que ele funcionava, esse tipo de coisa. Porque o soldado, geralmente, o povo pensa que é aquela coisa, né, só guerra, guerra, guerra e matar. Mas não, cara, o soldado é uma pessoa, é um ser humano, ele precisa descansar, ele precisa se divertir, ele precisa ter um tempo só para ele. Depois que o período romano passou, as termas começaram a ter outra utilidade. Na Idade Medieval, por exemplo, eles transformaram as termas num conjunto habitacional. E até hoje, esse conjunto está ali. Você passa ali perto, cara, em volta do quarteirão onde aqui eram as termas, e você pode ver as casas construídas ali em cima das ruínas. O que leva a crer, né, que a estrutura da terma era realmente uma área muito grande. No centro desse conjunto nós temos uma igreja, né, cara? Porque a galera adora colocar a igreja no meio. Por Ninfeu, ele foi transformado em igreja e ele é isso até hoje. Vocês lembram que no primeiro episódio foi citado que o imperador Caracalla ficou famoso por ter mandado matar o seu irmão? Depois que ele fez isso, o exército que estava aqui em Albano se amotinou contra ele, se rebelou, porque isso não é um ato, né, que o imperador deve fazer. E para recuperar a lealdade dos soldados, ele pegou e mandou construir as termas. Bem malandrinho ele, né não? Albano também tem um outro museu que eu fui lá e achei muito doido, que é o Museu Cívico. E lá já tem um assunto mais arqueológico, voltado para a época pré-histórica. Se você, por exemplo, gosta de Homem das Cavernas, gosta de ver fóssil, esse museu é muito bacana. Lá você vai poder ver, por exemplo, o crânio dos primeiros seres humanos que foram encontrados aqui. Você pode ver fóssil de animais que tinham na área. E também tem muita coisa interessante a respeito das primeiras tribos latinas, que possivelmente foram as tribos que fundaram Roma depois. Então aqui nessa região nós temos uma importância histórica muito grande, porque possivelmente seria o lugar dos primórdios, né, dos latinos. E aí o museu tem todo esse assunto. Agora, para encerrar essa nossa trajetória, nós vamos ver um pouco dessa região que está aqui em volta. Nós não estamos mais em Albano, estamos em Castel Gandolfo, que é uma cidadezinha bem próxima de Albano. Aqui atrás nós podemos ver o Lago Albano e as Colinas Albanas, que cercam toda essa região daqui. Aqui, galera, é onde as primeiras tribos latinas começaram a se reagrupar, a se organizar. E essas tribos latinas, elas possivelmente teriam fundado Roma no futuro. Eu faço questão de falar possivelmente porque essa parte na arqueologia ainda é um enigma e as origens de Roma ainda é um dado incerto. Mas a questão é, aqui em volta é onde que tem muitos rastros deixados pelos latinos. E fora também beleza natural. O lago, por exemplo, ele é aberto, né? Se você quiser ir lá dar um mergulho, é todo seu. A gente vai estar deixando aqui na descrição do vídeo nomes de algumas cidades que tem aqui em volta. E aí depois, se você tiver interesse, dá uma pesquisada e ver o que tem de atrativo nesses lugares. Em Albano, galera, também dá para serem visitadas catacumbas e vilas imperiais. Teve um prefeito de Albano que ele disse que depois de Roma, vem Albano. Na questão da riqueza histórica, né, ele estava comprando Albano com Roma. Sintam o drama aí dessa cidadezinha, o tanto que ela é interessante de ser vista. Se você tiver achado legal a ideia de fazer um episódio sobre como que a antiga Roma poderia ter influenciado a Segunda Guerra Mundial, escreve aí pra gente nos comentários. Quem sabe a gente não consegue fazer um episódio bem legal sobre isso. Eu sou o Pedro Andrade, para o canal Bortolos.